Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Darice, diretor de comunicação do Grupo Preversul, e hoje eu estou aqui com o Ney Vicente, gerente de cemitérios e crematórios do Grupo Preversul, no primeiro episódio do nosso Pode Falar de Morte. Hoje trazendo aqui a experiência do Ney de 14 anos, no atendimento a famílias enlutadas, diretamente com cremação e sepultamento. E o nosso tema hoje é tudo ou quase tudo sobre cremação, né, Ney? Então, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui hoje conosco e vamos bater um papo aqui muito aberto, tentar tirar o máximo de dúvidas, do pessoal sobre cremação, sobre o processo, sobre as opções, pós-cremação que a família tem, E acho que ninguém melhor aqui hoje do que você, com experiência, de atendimento às famílias aí, para ter essa troca aqui com a gente. Então seja muito bem-vindo, Ney. E para começar, vamos falar um pouquinho de documentação, Hoje, assim, o sepultamento convencional, a gente já tem uma ideia de como acontece, Mas, por exemplo, hoje eu tenho um óbito na família e eu decido fazer uma cremação, tá? Qual a diferença para um sepultamento? Vamos falar um pouquinho de documentação primeiro, o que a família precisa, vontade do falecido, vontade da família, porque a gente sabe que tem uma diferença aí. Como que é isso hoje, Ney? Perfeito, Roger. Como funciona? Num óbito tradicional que se sepulta, é o documento normal pessoal, do falecido e acompanhamento até o cemitério. No caso de cremação, a opção sendo cremação, é necessário, primeiro passo, a assinatura de 2 médicos naquele documento que sai lá do hospital, chamado DO, Declaração de Óbito. Não é necessário a pessoa que faleceu ter escrito algo sobre que queria ser cremado. Importante é que a família tem o direito sobre aquele falecido. Então, ela direciona quando a opção é cremação. E o falecido, ele pode, em vida, ter deixado o desejo dele? Ele pode também, se ele deixar escrito em vida que a opção dele é cremação, vai ajudar muito quando o óbito é por morte violenta. O que é uma morte violenta? Um acidente, um afogamento, tudo que envolve o Instituto Médico Legal, que é o IML. Se ele deixou escrito que a opção dele era cremação, facilita nas documentações. Sim, e para nós aqui, enquanto crematório, por exemplo, a família tem um plano, por exemplo. Perfeito. E como que o falecido pode fazer isso hoje para deixar a vontade dele expressa, no nosso caso? O melhor caminho é ele comentar no dia a dia, em casa, que a opção dele é cremação. Quando ocorre a situação, a família já tem esse conhecimento, porque na verdade não se fala muito em morte na mesa do café da manhã ou do jantar. Sabemos nós que nascemos e um dia vamos partir, não é isso mesmo? Porém, não se comenta na mesa, mas é importante falar sempre qual é o desejo. Porque depois que você morreu, meu amigo, não tem mais como falar naturalmente. Então, deve ser um comentário cotidiano, natural do dia a dia em casa. Porém, quando ocorre o óbito, já é de conhecimento. Se porventura deixar entra importante isso aí, tendo plano que no plano dá direito à cremação, já é um dos motivos que diz eu quero ser cremado. Entendi. Então hoje a exigência legal, assinatura de 2 médicos. Sim, a lei é essa. Exato. Na declaração de óbito. Exato. Então hoje o crematório, com essa declaração, assinatura de 2 médicos, ela está, e vontade da família, está habilitada para fazer a cremação. Exatamente. Aí, na hora do atendimento, lá no centro funerário, a família vai assinar um documento autorizando essa cremação, dizendo: eu estou concordando com a cremação do meu bem maior, estou concordando com a cremação da pessoa que partiu. Ok? E o contrário também é verdadeiro.
Se o falecido em vida expressou o desejo de ser cremado, depois da morte a família diz não, eu não quero que o meu ente seja cremado. Aí o que a empresa faz? Lembra que eu falei agora há pouco que quem tem o direito sobre o falecido é o familiar. Mesmo que o falecido disse, eu quero ser cremado, e a família opta em não fazer a cremação, ela não vai fazer a cremação. Até então, mesmo que ela deixe registrado num cartório dizendo, eu quero ser cremado, mas de que forma esse documento chegaria até nossas mãos? Não chegaria, né? Mas eu posso garantir para você o seguinte, 99,9% das pessoas que optam pela cremação comentam com a família respeita. Isso, com certeza isso. Começa no seio familiar e depois a família faz a vontade do falecido. Exatamente. Porque sabe que era o desejo da pessoa. E por que fazer o contrário? Desnecessário fazer o contrário se eu sei que a minha mãe, o meu pai, o meu filho opta pela cremação. Por que eu vou reverter a situação? Sem contar que cremação é ato de inteligência. Exatamente. Cada um tem um motivo para expressar a vontade. Claro, exatamente. E somos livres, né? Somos livres. Exatamente. Isso. Todo mundo pode ser cremado, né? Depois que morre, tá? Todos podem ser cremados, tá? Então, nenhuma religião proíbe. Vai de cada pessoa. Nenhuma religião proíbe. Você quer saber de outra? Nem na Bíblia está escrito que não pode ser cremado. Entendeu? Porque na verdade é de pó para pó, torna-se pó. Uma vez cremado, só acelera o processo, antecipa, né, o período de decomposição. Percebe que lá quando sepultado é 200 anos e não torna-se pó. Teve até um exemplo esses tempos atrás agora, que foi encontrada a ossada de um príncipe que estava 400 mil anos sepultado. Estava lá os ossos. Porém, não finaliza. Hoje a cremação de no máximo 3 horas e meia, 4 horas torna-se pó. O importante é que quando a opção é cremação, a família dá o destino que ela queira para o teu ente querido. Quer levar para casa? Leva para casa. Né? Quer dispersar na água, que ele era um pescador? Dispersa na água, dá o destino que a família queria. E com os ossos não dá para fazer isso. Exatamente. Então a opção da cremação é perfeito na visão de contexto geral. Tem alguns casos só que é preciso aguardar alguma determinação judicial. Eu já ouvi sobre isso. Isso, exatamente. Lei natural da cremação é 24 horas após o óbito, tá? Tem religião que pede 72 horas para que haja desligamento. E o que mais nós temos em cima, né, na situação é o respeito à família. O que ela pediu, a gente assim faz, né? Então, é 24 horas ou 72 horas e no caso de morte violenta precisa de uma liberação judicial. Nós não fazemos a cremação enquanto não há esse alvará de cremação, que faz parte da documentação. E a família é orientada sobre isso na hora do atendimento ou na hora da cerimônia, que é feito com a gente lá no nosso auditório. Morte violenta, morte suspeita, tem diferença ou não? Na verdade, assim, para ser suspeita é que houve uma violência. Né? Então, qualquer morte que há suspeita tem por trás uma violência. Certamente tem uma violência, né? Mas o acidente de trânsito, por exemplo, aí se enquadra também? Tem que aguardar da mesma forma? Se enquadra. Qual foi o motivo do acidente? Foi naturalmente um acidente? Então fica essa incógnita aí, né? Porque eu sei que, por exemplo, quando a morte acontece em casa, às vezes é uma queda, né? Isso, né? Eu sei que tem que aguardar, né? Porque uma vez cremado, nada mais é obtido ali como prova, ou até mesmo DNA, não se pode fazer mais nada depois de cremado. Não existe DNA de cinzas.
Percebe que passou numa temperatura de 1.200 graus em média. Então, toda aquela situação que ocorria ali, que pudesse, né, ter um resultado de DNA, não existe. Tá? Por isso que no chamado morte violenta ou morte suspeita, como você comentou, por isso que vai para o ML. Uma vez que deu a liberação judicial, o juiz entendeu toda a circunstância, a situação e trouxe para si a responsabilidade. Uma vez que emitiu o alvará de cremação, estamos liberados. Perfeito. E o processo da cremação, Ney? Acho que é o que muita gente fica curioso. Eu vou pegar um exemplo próprio aqui, antes de eu entrar no grupo. Uma vez alguém me disse, e eu fiquei bem intrigado. Disseram assim, você sabia que primeiro precisa congelar o corpo para depois cremar? E depois no grupo, obviamente, eu identifiquei que não é assim, né? Mas qual que é o processo depois? Antes de falar esse processo para você, eu vou falar a oportunidade que a família tem de fazer uma despedida digna no auditório. Temos um auditório bastante grande, lá pode ser feito um culto, uma missa independente do clero. Temos telões que passam a imagem do falecido, a família querendo um cerimonialista, dando abertura, dizendo quem era o falecido. Nós temos esse atendimento, né? A família se despede, depois fazemos uma simulação ao sepultamento, que é muito bonito por sinal. Terminou a simulação ao sepultamento, se já deu o processo, o período hábil de cremação, tiramos vidros e alças, que são chamados materiais pesados, e entra para a cremação, que em média 3 horas e meia está pronto já. Porém, se não está liberado ainda, vai para uma sala refrigerada, aguardando o período necessário, tanto documentação, né, ou aguardando o período que a família solicitou, no caso de 72 horas. A cerimônia, né? A cerimônia ela simula então para a família ali aquela despedida que ela teria no sepultamento. Exato. Né? Então, toda a família que for fazer a cremação, ela tem direito à cerimônia. Ela pode optar pela cerimônia. Tem direito à cerimônia, mas a opção é da família. Lembra que sempre estamos respeitando a visão da família. Se a família não quiser fazer cerimônia, pode encerrar na sala, não tem problema. Na sala de velório. Na sala de velório. O falecido vai para nós só para dar andamento interno. Se a família quiser fazer uma cerimônia, essa despedida, com fotos, vídeos, culto, missa, violinista, né, banda, que tem todas as situações, né, banda que eles mesmos providenciam. Então, às vezes temos professores, às vezes temos pessoal de empresas grandes, que essa empresa tem um coral da empresa que quer estar participando com adoração, com louvor, com música que o falecido gosta, podemos fazer. Então é bem na liberdade, a família tem a liberdade para escolher dentro de um padrão a cerimônia. Tá? Entendi. E, Ney, as cinzas ficam disponíveis para a família depois do ato da cremação, quanto tempo mais ou menos, né? E para a família retirar também. Perfeito. Como funciona? Terminou a cremação, entra num processo de resfriamento, porém, depois de resfriado é feita uma garimpagem. O que é garimpar? Nós vamos estar separando a parte de parafuso que tem a urna, tá? Grampos que tem a urna, de repente ele tem um marca-passo que é tirado lá na hora da preparação no laboratório. Quando chega para nós já foi tirado esse marca-passo. Por que tira o marca-passo? É tirado o marca-passo porque o marca-passo tem uma bateria de lítio e durante a cremação ela explode, podendo danificar o refratário. Tá? Então, se o falecido tem uma prótese, por exemplo, ela é um aço. Depois de cremado, tem um sistema de imã que recolhe todo esse aço. Depois são garimpados ossos, né? Nós trituramos para tornar-se pó e colocamos nas urnas cinerárias. E a família, em média, 5 dias úteis, está pronto já para retirar as cinzas. Inclusive, isso é comunicado na hora do atendimento ou na hora da cerimônia. O dia exato que já está liberado. E esse processo da família estar lá para retirar as cinzas do ente querido?
tem situações e situações. Tem família que consegue levar essa chamada morte até então natural. Na verdade, para mim, a morte não existe. A morte é nada mais, nada menos que um ciclo que findou aqui e que começa do outro lado. Não tem fim. Lá é chamada eternidade. Lá é completo, lá é para sempre. Claro que respeitamos essa situação que a família vem, ela chora. Como eu falei, nem todos choram, né? Fizemos cremação de uma senhora de 109 anos. Claro que vai dar saudade. Mas a família entende que viveu bastante, aproveitou bastante a vida, né? No período da pandemia foi um período muito difícil que muitas vezes o filho vinha retirar o pai e retirar a mãe de uma só vez. Às vezes a mãe entrava em óbito hoje, depois da manhã falecia o pai. Então foi um período muito grande de situações, de sentimentos abalados. Mas a morte é nada mais, nada menos de uma passagem para o outro lado da vida. E a gente tenta trabalhar isso quando a família comenta com a gente, respeitando, né, um tanto a situação. Porque, na verdade, a família vem muitas vezes abalada. E nós estamos aqui para dar o quê? Um suporte para a família. Na hora mais difícil. Mas para a família que tem dificuldade de fazer essa retirada, né? Já houve situação da família vir para retirar as cinzas, entra até a sala de atendimento, pega a cinza no colo, chora e me pergunta: eu posso deixar mais um pouquinho e outro dia eu venho buscar? Claro que pode, sem problema algum. Como tem pessoas que falam: estou levando meu pai de volta para casa, estou levando meu filho de volta para casa, estou levando meu irmão de volta para casa. Lembrando esse sentimento, às vezes a família chega até nós ainda na hora da cerimônia, terminou a cerimônia, ela olha para nós e diz assim: você vai cuidar bem do meu paizinho? Você vai cuidar bem da minha mãezinha? Então, eles sabem que está entregando o bem maior deles em nossas mãos e sabendo que nós vamos cuidar desse detalhe, porque afinal de contas é minha mãezinha, afinal de contas é meu paizinho, e muitas vezes é meu filho. Ney, o nosso podcast é justamente trazer para a mesa, né, assuntos que são tabus hoje, que são difíceis mesmo de tratar entre famílias, né? E com a sua experiência, você atribui assim que as famílias que têm esse assunto trazido à mesa de uma forma mais natural, como ele deve ser, apesar de ser difícil, lida melhor com esse pós-óbito? Essas famílias que são mais preparadas para ir lá e retirar as cinzas, né? Pode ser que sejam famílias que já trazem isso ali na rotina deles, já deixam expressa a vontade, a gente lida muito, né? Vocês que estão ali na linha de frente com famílias enlutadas, né? De pessoas que às vezes trazem ali algum sentimento de culpa, querer fazer um pouco mais para alguém, né? E isso, assim, no dia a dia ali, sabe? Porque muitas vezes a pessoa está ali tão direcionada pela emoção que cabe a nós, profissionais, que estamos lidando com a pessoa, de trazê-la para aquele momento, para aquela realidade ali, porque muita coisa precisa ser decidida, correto? Né? Então, como que isso acontece ali? Você identifica, né, que, olha, aqui tem algum motivo sentimental muito forte, deixa eu ajudar essa pessoa, né? Na verdade é assim, 10 minutos de uma entrevista com a família na hora da cerimônia já dá para perceber como está o sentimento dela. Tem família que opta em não mais abrir a urna na última despedida, simplesmente quer finalizar uma cerimônia simples, que é chamada de simples, né? Sem muito glamour, porque diz que o falecido não gostava de muito glamour, de muitas fotos, muitos vídeos
muita gente, né? Então finaliza uma cerimônia simples, que é a nossa padrão que nós temos. Nós temos uma padrão natureza, simples, uma música clássica no sistema, tá? Mas às vezes a família quer fazer muito mais do que natural, vamos dizer, entendeu? Onde eu falei para você banda, música e tudo mais. Agora, falando em sentimento, quando eu falo com a família 10 minutos, já percebe-se como que ela está, abalada ou não. Porque lembra que já foi feita a parte do atendimento no centro funerário, lembra que já foi feita a parte do velório, e muitas vezes a família quer finalizar, mas gostaria que não acabasse aquele período, porque é um momento único o velório, não volta mais. Então, nesse diálogo que eu tenho com a família já se percebe se tem ou não. Claro que volta a falar, quando é pai finalizando os filhos, é incomparável. Sim. E as cinzas, né? O que a família pode, como que ela pode continuar essa homenagem? Ela pode ali, né, no ato do óbito, depois do velório, fazer a cerimônia, acontece o ato da cremação, a família retira as cinzas e destinação de cinzas. Isso. As cinzas pode deixar em casa, né? Nós temos urnas específicas que de repente a família quer deixar na estante, mas quer deixar como um bebelô, né? Algo diferenciado que deixe a estante dela mais bonita ainda. Então nós temos urnas diferenciadas para isso, né? Então a família pode deixar em casa, pode sepultar num túmulo da família, pode dispersar no rio, no mar, no jardim do cemitério. Nós temos um local específico para a guarda de cinzas, chama-se columbário ou cinerário, local exclusivo para cinzas. Falando em dispersar as cinzas no mar, tem muitas histórias, né? Uma família, ela filmou, gravou a hora que ela estava dispersando as cinzas no mar, foi muito lindo. Uniu todos os filhos, fizeram uma oração ali na hora, entraram mais, né, a fundo do mar e dispersaram as cinzas. Então viram as cinzas entrando, né, no mar. Tivemos também uma diferente. Era uma senhora e ela amava cavalo. E ela queria que essas cinzas fossem dispersadas no local onde tem os cavalos. E a família pediu para mim, Ney, a minha mãe partiu, ela queria ser cremada e ela queria que colocasse ela nesse local. E você conhece alguém? Porque nós não somos dessa cidade. E aí vai eu correr atrás, né? Correr atrás de uma pessoa, correr atrás de outra, até pessoas da própria empresa, né? E a gente conseguiu um local. E essa família filmou também, mandou para mim, porque colocaram exatamente ali onde os cavalos ficam. Incrível, bem na hora que estava dispersando as cinzas, vieram vários cavalos, coisa mais linda, como se elas tivessem vindo receber aquela alma, vamos dizer assim. Então, são momentos diferentes que ocorrem no nosso dia a dia e que servem para nosso crescimento, servem para nosso entendimento. Isso nos ajuda a atender de cada vez melhor, dando suporte para a família. Porque na verdade é uma hora difícil para a família. Pensa, estou me separando do meu bem maior. Nunca mais o verei. Então eu quero fazer para essa pessoa que eu tanto amo o meu melhor. Nesse caso, pediu para colocar onde ficam os animais. Achei diferente. Bem diferente. Bastante diferente. Interessante. Que bom que a gente pode ajudar. Interessante que os animais vieram receber, né? Essa impressão que deu. Se é, eu não sei, tá? Joias também. Isso, temos Joias também. Isso. Nós temos também mini urnas, porque de repente a família quer dispersar ou quer sepultar a cinza, mas quer ter algo palpável perto, né? Então nós temos as mini urnas, temos os pingentes em aço, nós temos também um formato diferente de dar a finalização às cinzas, é feito um pingente em murano com prata, fica muito lindo. E ali dentro, na hora da confecção, é colocado parcialzinho de cinzas. Então, além do falecido, né? Além do bem maior estar no coração, ele está bem próximo. Tem várias histórias que eu vou contar para você aqui. Bonito. Quadro? Também temos um quadro.
Nós temos um artista plástico maringaense que a família querendo, ele pega a parcela das cinzas, mistura na tinta acrílica e faz um quadro. Tá? Uma modernidade, algo diferente. Interessante que nesse quadro pode ser uma paisagem escolhida pela família ou o retrato do falecido. Quando as pessoas nos visitam, quando as pessoas vêm com uma cremação e a gente mostra o que temos, né? Oferecemos para a família, eu sempre digo, ali não era simplesmente retrato, é parte física, parte que fez parte da pessoa. Você toca, você sente a presença física, né, da pessoa, parcial de cinzas que a família colocou naquele quadro, representando um bem maior. Nós damos algumas possibilidades, mas isso cada família vai de acordo com o que o falecido gostava, né? Às vezes até o próprio falecido deixou o pedido em vida e a família vai atender esse pedido, né? E a gente acaba sendo um canal, né? Exato. Essa que é a visão. Trazer para a família o que o falecido sempre comentou. E agora, se não comentou, dê o destino que os familiares entendem em relação àquele que partiu, né? Essa semana mesmo entregamos algo para a família. Eu sempre pergunto, qual o destino que vocês vão dar às cinzas? Porque eu pergunto, para interagir, o que eu posso oferecer para a família? Se é uma hidrossolúvel, né, que é usado também para plantar sítio, chácara ou fazenda, que vem uma semente dentro, né? Então, nessa comunicação, nesse diálogo que eu tenho com a família, eu posso direcionar. E é muito bacana, mas você está falando bacana, você está falando em morte, mas dentro de uma chamada morte, há possibilidades de dar direcionamento melhor. E nessa entrega que eu estou comentando, a família disse, vou dispersar no mar, porque ele amava pescar. Eu sei que do mar vai para o rio, eu sei que do rio vai para o mar. Ele amava pescar, então ele vai estar no lugar que ele sempre quis. Diferente, né? Exato. Cremação de membro. Perfeito. Fazemos porque amputados podem tanto sepultar como cremar o membro. Fazemos também. Exato. Na cremação de membro é simples, né? Não tem declaração de óbito, que na verdade a pessoa não faleceu, só faleceu um membro, um órgão, né? Então o hospital vai dar uma declaração, a família pega essa declaração, vem até o centro funerário, dá entrada documentalmente, a nossa empresa remove esse membro e dá o destino. No caso de cremação, já encaminha direto para o crematório. Lógico, não tem cerimônia do membro, né? E as famílias também não retiram, não é um hábito, ou já aconteceu, ou acontece normalmente. Na verdade, na hora do atendimento é dito para a família, importante que vocês retiram. Se porventura não retirar, fica com a gente guardado lá, por muito tempo. Querendo ou não, faz parte do falecido. O que acontece muito é assim, faz uma amputação, vai para a nossa cremação, fizemos a cremação do membro, passa alguns meses ou alguns anos, falece a pessoa. E aí a gente coloca junto. Na hora da cremação da pessoa que faleceu, a gente coloca as cinzas do membro lá junto. Porque é dele, né? Faz parte dele. Exato. Muito bem. Ney, agora vamos fazer aqui uma sessão um pouquinho diferente, mitos e verdades, tá? A gente está aqui para falar abertamente, tirar a dúvida das pessoas, não deixar margem para, como a gente ouve, né, muitos comentários que não são verdadeiros, né? Então aqui a gente está aqui para falar a verdade. Então, mitos e verdades. E também falar o que é mito, né? Pessoas magras cremam mais rápido? Pelo contrário, pessoas magras demora mais a cremação. Lembra que a nossa gordura é o quê? Combustão. Quando tem mais gordura, proporcionalmente há mais fogo. Essa é a nossa realidade, né? Porque a nossa cremação a cremação em si é feito a gás GLP, esse gás natural que você usa na tua casa, que eu uso na minha casa.
Porém, a cremação de uma pessoa mais fortinha, né, chamada tamanho especial, ela vai ser mais rápida, porque tem mais combustão. Média de tempo? Quando a gente fala em média de tempo, um pelo outro, em média 3 horas e meia. Por quê? O forno, ele demora um pouquinho para aquecer pela manhã, naturalmente. Como o meu forno da minha casa, o forno da tua casa, né? A primeira fornada demora mais, vamos trazer para o natural, né? Na cremação não é diferente. Então o forno demora em média 40 minutos, em média, para aquecer. Nós colocamos o falecido quando está já no processo, já temperatura para cremação, tá? Então o que acontece? Se eu colocar primeiro o mais fortinho, automaticamente o forno vai ficar mais quente para a segunda cremação. Então tem dias que fazemos 3, 4 cremações, lembrando que é uma pessoa por vez. Quando o falecido chega até nós, é feito um checklist, que é um documento, anotação de todos os dados do falecido. E esse checklist ele acompanha durante o processo de cremação, junto, próximo do falecido. Na hora que vai para o setor de resfriamento, acompanha esse checklist. Depois, na parte da trituração, acompanha o checklist também. Em seguida é feito a trituração, coloca na urna cinerária, é feita uma etiqueta. E essa documentação, junto com o checklist, junto com a etiqueta, junto com o falecido, sobe para a parte do escritório, tudo juntinho, para que mostre realmente uma organização interna. Não, o procedimento tem que ser muito bem aplicado. O processo, exato. Né? Claro, né? Aqui nós estamos no interior do Paraná, né? Mas nós temos crematórios também em capitais em que o forno não desliga, né? Então são várias, né, pessoas ali, né, passando pelo processo de cremação. Então tem que ser de fato um processo muito bem aplicado, com checklist. Eu já estive lá algumas vezes, eu chancelo aqui. Isso mostra o respeito, sempre respeito à pessoa que partiu. Isso mostra uma segurança para a família, né? Que realmente está retirando as cinzas do teu bem maior. Isso, né? Eu sempre digo o seguinte para a família: eu, como gerente do setor, eu quero colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. Essa aqui é a minha visão. Acho que não tem nada melhor do que a tua paz interior. Essa é a nossa visão, né? Temos a empresa que está aí também, né, com tanto tempo no mercado e cuidando, né, cuidando de pessoas, cuidando de família, cuidando de sentimentos, né? Então aí segue todo o processo natural de cuidados, né, que é o que a gente mais tem. Exato. A urna, a mesma urna que é utilizada no velório, vai no processo de cremação. Isso. Quando você fala urna, eu gosto de identificar bem urna caixão. Caixão. Isso, porque nós temos a urna caixão, que o falecido vai, e a urna cinerária, que vão as cinzas. Porém, a urna caixão, que é feito o atendimento no centro funerário, que a família escolhe, ou o plano dá o direito, né, sem custo algum à parte, faz o velório, vai para nós, tira vidros e alças, e a mesma que vai para a cremação. Importante, como você falou sobre tabus e tudo mais, né? Muitas pessoas perguntam, é verdade que tira roupa para fazer a cremação? Não, nós não tiramos roupa. Nós só tiramos vidros e alças da urna, que é o material pesado, nada mais. Nós não temos o costume de ficar mexendo com o falecido, até pelo respeito, né? Então, quando a família entrega ele para nós, com aquele respeito, só tiramos vidros e alças para entrar no processo de cremação. Mesmo na garimpagem dos ossos, é tudo com muito cuidado, tudo com muito respeito. Porque a gente lembra que tem alguém lá em cima nos vendo, né? Além de tudo, que é o mais importante. Tá certo. Cremação tem cheiro? Não, não pode ter cheiro, ué. Pensa bem, cremação, a gente sempre fala que é o melhor caminho, porque não contamina o lençol aquífero. Nós aprendemos lá na escola, você vai lembrar muito bem, que nós somos em média 66% água, perfeito? Então, cada pessoa, ela elimina em média de 30 a 40 litros de churume quando sepulta. Cremação é o melhor caminho. Então, vê bem,
O que adiantaria eu não contaminar o lençol aquífero e contaminar aí para cima? Então não tem cheiro, não tem fumaça, é importante. Cada cremação nós encaminhamos para o órgão do governo a quantidade de gases emitida no meio ambiente, a quantidade que pode ser emitida. Então é controlado pelo órgão do governo essa emissão de gases, tá? Tá certo. Ney, e o cotidiano de um crematório, seu trabalho lá? Eu gosto de falar sobre isso porque está escrito lá na Bíblia assim, ó. Melhor estar na casa onde há luto do que onde há banquete. E eu vivo na casa onde há luto. Quando eu estou na casa onde há luto, eu reflito para onde? Dentro de mim. Se fosse eu no lugar do seu João que está sendo ali feita a despedida, se fosse eu no lugar do seu João que está feita a cerimônia, que está indo para a cremação, num chamado mundo espiritual, onde eu estaria? Então eu trabalho num local que eu posso refletir dentro de mim e para mim mesmo. Então eu acredito que com isso há mudanças, é necessário mudanças através do meu trabalho diário. E eu acho legal para mim, isso para mim eu estou crescendo, né? Hoje já é natural. Esse contato com a morte, Não. Lembra que eu falei agora há pouco que fazemos cremação de pessoas de 70, 80, 90. Eu tenho 57 anos e eu já estou no lucro. Já passei de 50, está no lucro. Agora, quantas cremações fazemos ali de criancinha de 1 aninho, 2, 3, 5, 7, 16, 19. Afinal de contas, corre um sangue dentro de mim. E é onde eu me coloco também no lugar dos pais. Se fosse eu, pai, nessa hora de uma despedida de um neto meu ou de um filho meu, pode ter certeza que eu perderia o chão. Então eu falo para você que é nessa hora que precisamos ter empatia. É nessa hora que precisamos saber qual é o tipo de atendimento. Eu não posso falar para um pai que está finalizando um filho de 14 anos, faz parte da vida. Não posso falar isso. Porque ele vai se revoltar, né? Até com o nosso Criador ele vai se revoltar. Então muitas vezes eu faço o seguinte, muitas vezes eu mais ouço do que falo. E se preciso for falar, a gente fala, né? Mas com sentimento, com cuidado detalhado. Porque estamos trabalhando com sentimentos. E tem grandes histórias também, como eu falei para você já. Tem alguma que marcou? Tem muitas, mas tem alguma que marcou? De parte sentimental ou você fala de dentro da situação que acaba virando uma, né? Tem várias que marcaram. Está guardadinha lá dentro, né? Uma certa vez fizemos a cremação de uma moça muito nova, e foi uma chamada morte violenta. A mãe veio, fez a cerimônia muito triste, natural, e na hora que ela veio retirar as cinzas, ela falou para mim, cadê a minha filha? A hora que eu entreguei as cinzas para ela, disse assim, moço, eu imaginei que eu ia chegar aqui e abrir uma porta e a minha filha viria correndo, dizendo, mamãe, mamãe, mamãe. Então é um sentimento que marca, é um atendimento que marca, como temos vários outros. Cremação de bebê que nasceu já em óbito, cremação de trigêmeos, cremação de gêmeos. Uma certa vez tivemos uma cremação de um bebê que o pai chegou até mim e disse assim, olha, a minha esposa ainda está internada, era um natimorto, nasceu e não teve vida, minha esposa ainda está internada, eu não tive a oportunidade de pegar o meu filho no colo. Tem como você tirar ele do caixão e eu tirar uma foto com ele? Eu trouxe aqui até um paninho bordadinho com o nome dele, eu posso fazer isso? E aí eu falo para você a verdade, a gente tem sentimento, né? E a gente fica naquela expectativa. A gente acaba sofrendo junto com a família, lógico que sofre. Somos humanos, né? Então, mas tudo isso faz parte. Eu te falo uma coisa, eu deixo lá na hora que eu vou embora. Eu não posso levar para minha casa. Porque se eu levasse para minha casa, o que seria de nós dentro de casa? Da mesma forma que eu não levo problema de casa
lá para o meu trabalho. Isso é, né, um aprendizado que a gente tem no decorrer da vida. Entende? Exatamente. Então, Ney, o que te move todos os dias para continuar nessa profissão? 14 anos já de experiência. O que me move é procurar dar o meu melhor para a família. Não tem outra, né? Eu entendo que a gente nasce para algo direcionado e a gente tem que aceitar. Essa é a minha visão. Eu poderia não ter aceito. Mas o que me move, eu sempre digo o seguinte: quando eu procuro dar um bom atendimento, a maioria das vezes pensando na família. Porque quando eu penso na família, automaticamente volta para a empresa. Se eu pensasse só na empresa, talvez não voltaria. Claro que eu penso na empresa, o crescimento da empresa, onde nós chegamos, onde a empresa chegou e onde ainda vai chegar, porque cada vez está crescendo mais. Mas eu preciso lembrar que para chegar no auge, para chegar no topo, tem os caminhos. E nesse caminho eu encontro quem? Os familiares. E se eu der o meu melhor no atendimento, eu acredito que reverte para nós. Essa é a minha visão. Isso que me motiva a estar toda manhã trabalhando no que eu faço. E existe um legado já, né? Um legado que você deixa para a família que passou por ali, um legado que você deixa para quem vem depois. Eu acho interessante que muitas famílias vêm, faz a despedida, volta outro dia, naturalmente, para retirar as cinzas, passa 3, 4 meses, voltam lá para conversar comigo, volta lá para conversar com a gente. Então isso tudo mostra que estamos dando o nosso melhor. Vim tomar um café com você. Ô, meu amigo, muitas vezes eu nem lembro mais do rosto da pessoa, porque passa muita gente, né? Nós temos em média 50, 60 cremações por mês. Às vezes vai lá 3, 4 da família. Eu não vou lembrar o nome, eu não vou lembrar o rosto. Lembro que conheço, mas exatamente de onde e como, não lembro. Aí começa a conversar, toma um cafezinho e fala: olha, eu estive aqui há 4 meses atrás, fizeram a cremação da minha mãe, lembra? Lembro. Como que era a tua mãe mesmo? Tal. Lembro, claro que eu lembro de você. E como que tá a tal pessoa? E a gente vai conversando. E as pessoas sentem bem estar num lugar chamado onde finalizou uma pessoa. Por isso que eu falo para você que a morte não existe. Para mim não tem a morte, é uma passagem do outro lado. E a gente finaliza isso da melhor forma possível, dando o melhor atendimento, dando suporte para a pessoa que está enlutada. Exato. A gente sempre fala em dignificar o momento do óbito, né? E eu acho que a gente está aqui justamente para dar esses caminhos, né? Para a família, homenagear aquela vida que foi tão bonita para a família. Exato. Né? Exato. Tem tantas histórias. Eu acho que já 14 anos aí de chão, sim, né, Ney? Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, ter tirado um tempo aí para compartilhar com a gente, né, um pouco da sua rotina, tirar um pouco das dúvidas aí, né? Com certeza vai ajudar muita gente nessa decisão, trazer para um bate-papo, trazer para a mesa mesmo com a família. Eu acho que a mensagem que a gente deixa hoje é isso, né? Não é, por mais difícil que seja, né? Vamos falar sobre isso, né? Vamos expor o nosso desejo em vida, né? De como pode ser o depois, né? Eu acho que todo mundo tem esse direito. Às vezes, algumas pessoas têm resistência e não permitem que o outro fale em família, né? Isso é muito comum, né? Às vezes, para mim é algo, né? Até mesmo pelo meu trabalho aqui no grupo, então é algo mais natural. Mas de repente, assim, na família eu não encontro essa naturalidade, né? Mas hoje eu sei o quanto é importante que isso seja natural, né? A gente está aqui para isso também. Então eu quero te agradecer. Eu muito que obrigado, agradeço pelo apoio. Estamos juntos sempre. Com certeza. Até a próxima com a gente. E também, até a próxima. Esse foi o primeiro episódio
do Pode Falar de Morte com o Ney Vicente, gerente de cemitérios e crematórios do Grupo Preversul.